Salmos 92, verso 12. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Amém. Vamos repetir essa leitura? Vamos lá? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Amém. Vamos entender isso. O texto está falando aqui de crescimento. Amém, igreja? Diga glória a Deus por isso. E eu vejo nesse texto o Senhor nos comparando, como esse cedro do Líbano. Sabe por quê, irmãos? A vontade de Deus é de nos ver crescendo na fé, de nos ver crescendo, desenvolvendo a vida cristã. A vontade de Deus, irmãos, é nos ver caminhando sempre para frente, progredindo, melhorando como ser humano e também como cristão. Então, o salmista faz essa comparação, o justo crescerá, o justo, ele como cedro do Líbano, irmãos, vai ter um resultado lindo, tremendo, maravilhoso e até encantador de se ver, O que aconteceu? Esse texto aqui, irmãos, eu estava falando pela manhã, a gente precisa primeiro saber o que é o cedro do Líbano. Você já viu essa árvore na imagem da internet, na imagem de TV? Alguém já viu? Cedro do Líbano? Amém. E olha só, há uma história sobre esse cedro, sobre essa árvore. Segundo a história, ela é plantada por 3 anos. Por 3 anos, ela começa a se desenvolver de forma lentamente. Na superfície, começa nesses 3 anos a despontar de 5 a 15 centímetros. E para baixo, na superfície, na terra, na rocha, nesses 3 anos, essa raiz, ela se aprofunda, irmão, chegando aproximadamente 1,5 metro. Que interessante isso. 15 centímetros para cima e 1,5 metro para baixo. Aí dá para se entender o porquê Deus, irmãos, nos compara. Porque Deus quer nos ver crescer como o cedro do Líbano. Eu pedi para preparar a imagem. Vamos colocar a imagem 1, por favor, na tela. Olha aqui nessa tela, por favor. Isso é o que eu estou dizendo, irmãos. Veja só. Aqui tem 3 anos da semente até esse resultado dessa imagem. 3 anos. Você entendeu, igreja? 15 centímetros se desponta, sai para fora, e as suas raízes se aprofundam até 1,5 metro. E eu perguntava para Deus: Senhor, o que significa isso para nós, justos? Para nós, homens e mulheres de Deus que cremos no Senhor. E aí, irmãos, Deus me faz entender que nessa palavra, nessa direção que Ele está nos entregando, eu entendi assim: não existe crescimento, despontamento, sem que antes as nossas raízes estejam aprofundadas em Deus. Amém, igreja? Primeiro eu e você temos que enraizar no Senhor, aprofundar em Deus, para depois, irmãos, começar a desenvolver o crescimento que Deus quer que a gente cresça. Amém, igreja?
Diga comigo, antes de se despontar. Diga, antes de aparecer, antes de ficar bonito. Diga, eu preciso me aprofundar em Deus, enraizar a minha vida no Senhor. Amém? Sabe por quê, irmãos? Muita gente, quando vem um vento qualquer, um vento fraco, a palavra está falando que a comparação, né, da árvore como o justo. Por que muitas pessoas se abalam? Por que muitas árvores, irmãos, já viu árvore caída na rua? Já viu? Aí você vai procurar saber, irmãos, as árvores que caem, porque as suas raízes estão expostas, estão rasas. As árvores que têm raízes profundas, dificilmente o vento derruba ela. Amém, igreja? Entenda e leva isso para o lado espiritual. Se as minhas raízes no Senhor estiver rasa, se estiver, irmãos, na superfície, qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer problema, essa adversidade vai me derrubar. Mas quando eu estou enraizado em Deus, aprofundado no Senhor, pode vir, irmãos, a maior tempestade que for, nós não vamos ser derrubados, nós não vamos ser abalados. Diga glória a Deus por isso. Amém, igreja? Entenderam aqui essa primeira parte? Por isso que Deus, através aqui da leitura do salmista, está dizendo que o justo crescerá. O crescimento vem. Deus quer ver a gente crescer, mas Ele diz: crescerá como o cedro no Líbano. Primeiro, as raízes se aprofundam nas rochas, para depois, então, se despontar. Volta lá para a imagem 1, por favor. Olha mais uma vez na tela. Olha aí, igreja. Resultado de 3 anos. De 5 a 15 centímetros começa lentamente, começa vagarosamente a aparecer, mas as suas raízes estão cada dia, a cada momento mais profunda, mais enraizada. Olha o que acontece a partir do 3º ano. Imagem 2, por favor. Esse é o resultado. Essa é a árvore, cedro do Líbano. Você pode pesquisar, está na internet. Sabe quantos metros chega essa árvore? De 40 a 50 metros de altura. Irmãos, que lição de fé, de vida que Deus nos traz. Inicialmente, para quem não conhece o resultado, olha lá na imagem 1, fala assim: não vai dar em nada, é perca de tempo. Olha, eu estou perdendo tempo, vamos dizer, na igreja, eu estou perdendo tempo em buscar a Deus, eu estou perdendo tempo em orar, em ler a Bíblia, eu estou perdendo tempo. Olha, isso não vai dar em nada, isso não vai me ajudar, não vai trazer resultado nenhum. Para quem não conhece, quem olha a imagem 1, vê, irmãos, que muito esforço para pouco resultado. Quantas vezes a gente quer, irmãos, ser direcionado por aquilo que nós vemos? Se eu vejo, eu estou empolgado. Se eu estou sentindo, né? Porque eu sempre falo, irmãos, o crente, o cristão não pode viver por sentimento, não pode viver por aquilo que vê. Nós vivemos pela fé. Amém, igreja? A fé nos faz acreditar no sobrenatural. A fé nos faz acreditar no poder de Deus que opera na nossa vida através da palavra do Senhor. E com essa leitura do Salmo 92, verso 12, Deus nos dá essa palavra de hoje. Você pode repetir comigo assim? Diga: eu preciso me aprofundar em Deus. Diga: eu preciso me enraizar no Senhor. Irmãos, muitas são as pessoas que estão sofrendo de uma forma, vamos dizer assim, a qual um vento qualquer
está fazendo um estrago na vida dela. Por quê? Porque não está enraizada em Deus. Ela não tem se aprofundado no Senhor. Entenda e leva isso para o lado espiritual. Como se aprofundar em Deus? Dedicando mais tempo na vida de oração, lendo mais um pouquinho a Bíblia, irmão, jejuando um pouco mais, se consagrando, dedicando ao Senhor, irmãos, aquilo que vai te custar alguma coisa. Eu estava lendo hoje pela manhã antes de vir para o altar, 2 Samuel 24. É claro que lá está falando de uma oferta que Davi estava dizendo que daria ao Senhor. E a gente pode entender hoje, e vamos deixar do lado a oferta aqui, vamos pegar aqui a parte da dedicação que Davi estava querendo oferecer a Deus. Sabe o que Davi fala? Eu não vou dar ao meu Senhor o que não me custe nada. Amém, igreja? Sabe, às vezes, irmãos, a gente virou já um cristão que estamos presos dentro de uma bolha. É tudo a mesma coisa, tudo do mesmo jeito. A gente está fazendo sempre a mesmice. Irmãos, olha essa frase, eu já disse aqui na igreja. Atitudes iguais trarão resultados iguais, mas se eu e você tivermos atitude diferente, nós teremos resultados diferentes. O Davi, irmãos, ele estava vendo as pessoas fazerem sempre a mesma coisa, dar a Deus sempre o que podia, e o Davi falou, não, eu vou me aprofundar. É claro que é inspiração, né? Eu vou fazer algo a mais, eu vou dedicar mais, ainda que me custe algo, mas eu vou dar ao meu Deus. Está aí na leitura, olha na tela aí, 2 Samuel 24. Pega a parte do meio aí, né? Olha, eu quero comprar pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto, sacrifício, que não me custe nada. Repete, igreja, que não me custe nada. Ou seja, olha só, trazendo aqui para a vida espiritual. Às vezes a gente já consegue, irmãos, e já tem o hábito de orar 10 minutos. E a gente fica só naquilo. Não, eu tenho que fazer algo que vai me custar mais um tempo a Deus. Né? Uma leitura que às vezes eu dedico a 5, 10 minutos. Não, eu tenho que dedicar algo que vai me custar um tempo maior para Deus. Às vezes, irmãos, não estou jogando ponto para ninguém, eu não fico olhando quem vem, quem não vem na semana principalmente, ou no domingo, ou semanalmente. Não é isso, a intenção não é atingir, não é jogar na cara de ninguém. Mas quantas são as pessoas, e ora a Deus que não seja o seu caso, às vezes, não, uma vez no mês na igreja está bom demais. Tem gente assim ou não tem, irmãos? Não, irmãos, eu tenho que oferecer a Deus algo que me custe, algo que vai me tirar da zona de conforto, algo que vai, irmãos, mexer com as minhas estruturas, algo que eu tenho que fazer assim, eu tenho que me aprofundar em Deus, eu tenho que ir para mais perto de Deus, porque se eu não fizer isso, irmãos, qualquer tempestade vai me abalar, vai me derrubar. Então vamos aprender com essa direção, né? Irmãos, independente de quantas vezes você vem, mas todas as vezes que você vier, fala para Deus, Senhor, eu vou me aprofundar, eu vou me entregar de coração por inteiro, Senhor, eu vou entregar na adoração, eu vou entregar na oração, eu vou ficar atento na palavra, Senhor, eu vou dar o máximo de mim. É isso que Deus quer de nós. Ele quer receber de nós algo que nos custe, irmãos, alguma coisa a mais. Porque pensa comigo, irmãos, oferecer a Deus o que a gente já oferece, já é uma rotina. Vamos levar isso para o lado da oferta, embora não era esse sentido? Vamos dizer, irmão, já todo mês eu dou uma oferta de R$100. Tem gente que já está no orçamento essa oferta de R$100, já mensal. E aí, irmãos, olha só, eu tenho que entender, não, eu vou ofertar, vou dar a Deus, vou oferecer algo que vai me custar, ainda que seja R$101, saiu, irmãos, do normal, é R$1 a mais, mas é algo que já é algo que eu não fazia, está entendendo, irmãos?
Agora vamos deixar o dia de lado para não ficar, focado nisso. Para a vida espiritual, sua vida de oração, a leitura bíblica que você faz, a consagração, uma vida de santidade, uma vida de temor, de respeito. Será que, irmãos, nós estamos se aprofundando em Deus? Será que as nossas raízes estão igual lá na imagem 1, a primeira imagem? Será que a gente está cada dia mais profundo? Porque, irmãos, tem muitas pessoas que, infelizmente, por não se aprofundar, como está aqui nessa imagem 1, qualquer coisinha está derrubando ela, qualquer coisinha está desanimando ela, qualquer coisinha, irmãos, está fazendo a pessoa ficar chateada, triste, está fazendo ela perder a vida com Deus. Irmãos, é o que nós precisamos entender hoje. Eu preciso me aprofundar em Deus. Amém, igreja? Ainda que eu não veja um crescimento aos olhos humanos, ainda que eu não veja uma mudança, ainda que eu não veja nada favorável, mas se preocupe em apenas se aprofundar em Deus. Amém, igreja? Lembra do que eu disse no início da ministração? O desejo de Deus, a vontade de Deus é que a gente cresça, é que a gente, irmãos, caminhe para frente, é que a gente venha progredir. O desejo de Deus é nos ver, e vai acontecer, irmãos, se a gente então se enraizar primeiro no Senhor, vai acontecer o que aconteceu com a imagem 2. Ou seja, olha só a imagem 2, uma árvore florida, uma árvore bonita, as folhas verdes, vivas, o crescimento de 40 a 50 metros de altura. Irmãos, não sei, talvez, não sei se você tem essa informação, essa madeira foi usada na construção do templo de Salomão, de tão preciosa, de tanta, vamos dizer assim, importância, que então era dada ao cedro do Líbano, ou seja, algo de valor, algo firme, resistente, não é qualquer árvore por aí não. Olha a comparação de Deus para mim e para você, com uma árvore, irmãos, bonita, uma árvore onde é forte, uma árvore que, olha, ela foi usada no templo, na construção. Tem uma grande, um símbolo muito grande essa árvore, na fé, na Bíblia. E se a gente vê, olha, Deus querendo que eu seja como o cedro do Líbano, é o desejo dele. Agora cabe a mim, cabe a você, irmãos, querer se aprofundar em Deus. Amém? Sentado mesmo, como eu fiz de manhã, quero fazer agora, sentado mesmo, vamos fazer essa oração a Deus? Quem quer verdadeiramente se aprofundar em Deus, sentado mesmo, fecha teus olhos, com o coração aberto, ore em cima desta palavra que o Senhor já está nos dando, já está sendo ministrada ao nosso coração. Senhor, a direção que o Senhor está nos dando hoje é para a gente despertar. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes. Tem gente que está no raso, entra dia, sai dia, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano. Tem gente que não se aprofunda em buscar a Deus, ela não se preocupa em dedicar mais um tempo precioso ao Senhor, na oração, na leitura, ali um devocional, algo que vai trazer para ela o crescimento. Senhor, desperta no coração dessa mulher, desse homem, o desejo, a vontade de se aprofundar em Ti, na Tua palavra, Senhor.
Meu Deus, que haja, meu Pai, um despertamento hoje, que esta pessoa possa entender que ela mais profunda ela estiver, mais firmada ela vai estar. Quanto mais enraizada em Cristo ela estiver, nada vai abalar, nada vai derrubar. Senhor, tem gente caindo fácil, tem gente tropeçando facilmente, tem gente sendo enganada, meu Deus, Senhor, mas Senhor, se ela tivesse enraizada no Senhor, se ela tivesse profunda na Tua palavra no Senhor, coisas não teriam acontecido. Fala para Deus, igreja, fala para o Senhor, eu vou sair da mesmice, vai dizendo, eu vou me aprofundar em Deus, eu vou dedicar mais ao Senhor. Olha o que o Davi disse, irmãos, eu vou oferecer algo a Deus que vai me custar, que eu vou sentir, que eu vou mexer com as minhas estruturas, que vai ser algo que então vai ser chamativo para Deus. Se a gente ficar na mesmice, a gente vai ficar sempre no raso, a gente vai ficar sempre na superfície. E então quando vem um vento, quando vem uma dificuldade, uma luta, aonde então muitas pessoas estão caindo, mas ó Deus, é o que eu peço em nome de Jesus, que cada pessoa a partir de hoje possa, meu Deus, se aprofundar em Ti, crescer na fé, meu Deus, ter maturidade espiritual, que cada pessoa possa então estar enraizada em Cristo, que possamos estar firmados na Tua palavra, dia após dia, Senhor, para que possamos então, meu Deus, fazer a Tua vontade, porque a vontade de Deus é nos ver crescendo. Deus quer te ver crescendo na fé, Deus quer te ver crescendo na caminhada cristã, Deus quer te ver crescendo como cristão, como ser humano. Senhor, a Bíblia diz que aquele que recua, aquele que então atrasa a sua vida, irmãos, a Bíblia diz que o justo vive da fé, mas se ele recuar, se ele ficar com a vida estagnada, o Senhor não tem prazer nele. Meu Deus, em nome de Jesus, toca, Pai, toca, Espírito Santo, trazendo esse desejo, essa vontade de crescer em Deus, de aumentar a fé, de se fortalecer o Espírito, para que dia após dia o nome do Senhor seja então glorificado no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Diga obrigado, Senhor. Amém. Qual é a mensagem que nós tiramos aqui, irmãos? Antes da imagem 2, qual é a imagem 2? Antes da imagem 2, antes de se destacar, antes de brilhar, antes, vamos dizer assim, de crescer, por o mundo ver, nós precisamos se enraizar em Deus, se aprofundar em Deus. Amém, igreja? Só que tem gente que quer o inverso, Está invertendo os valores. Tem gente que quer, irmãos, que as pessoas vejam o crescimento, a prosperidade, a riqueza, os bens, carro, moto, casa, fazenda, sítio e muito mais. Não, as pessoas vão ver. Irmãos, podem até ver, mas no primeiro vento o que vai acontecer? Na primeira luta o que vai acontecer? O tombo vai ser grande. Mas quem se enraiza em Cristo, quem se aprofunda em Deus, por mais grande que seja o vento contra você, você não cai. Amém, igreja? Você crê nessa palavra? Toma posse dela? Diga comigo então, enraizados em Deus, diga aprofundado no Senhor, nenhum vento forte me derruba, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa é a direção que o Senhor está nos dando, e que a gente possa, irmãos, entender e sair daqui hoje dizendo: eu vou crescer,
eu vou prosperar, eu vou ser bem-sucedido, Deus vai me honrar, mas antes, é nele que eu vou conseguir tudo isso, enraizado nele, né? Buscando primeiramente a Ele, dando a glória ao nome dEle, dedicando a minha vida a Ele, e as demais coisas serão acrescentadas, em nome de Jesus, amém? Olha para a pessoa que está perto de você e diga assim: primeiro para baixo, você aprofunda as suas raízes, depois você cresce para cima, se destacando, vencendo e dando glória a Deus para sempre, amém? Primeiro para baixo, irmãos. E aí quando a gente, né, associa aqui para baixo, o que a gente entende? Para baixo eu me rendo aos pés do Senhor. Para baixo, irmãos, eu prostro aos pés do Senhor. Primeiro é para baixo, se render, se entregar, prostrar. Eu na oração de quinta-feira, Deus me fez lembrar do pai daquela menina, o Jairo. Não tem o nome dela, a Bíblia não traz, mas fala do Jairo. O Jairo estava com a filha quase morta, moribunda, quase morrendo. E aí, o que a Bíblia diz, irmãos? Que o Jairo vai até Jesus. Só que antes do Jairo levar Jesus para casa, para curar, para salvar a filha, que no meio do caminho a notícia era que a filha já tinha morrido. Antes do Jairo ir com Jesus para casa, para solucionar um problema físico, o que o Jairo fez, igreja? Alguém lembra? Se rendeu aos pés de Cristo. Sabe, igreja, antes de Deus resolver problemas físicos, problemas, vamos dizer assim, do dia a dia, irmãos, a gente precisa aprender a se render aos pés do Senhor. A gente precisa voltar, né, para Deus por completo. Jairo, antes de levar o Senhor para casa, eu entendo ali, né, se prostra, se ajoelha, irmãos, eu creio reverência a Cristo, entenda, irmãos, se enche ali no Senhor. Não, agora eu tô bem, agora vamos, e foi, e o milagre aconteceu, amém, igreja? Então, os milagres vão acontecer, a vitória vai chegar, o sucesso vai vir, mas eu tenho que me render aos pés do Senhor. Eu tenho que estar com a minha vida voltada para Deus. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Amém. Eu quero aqui, irmãos, então, por parte, fazer aqui uma observação. Eu vou dar mais duas referências aqui para a gente já orar. Mas eu quero aqui olhar novamente. Coloca a imagem 1. A ministração está entre a imagem 1 e a 2. Quanto tempo eu disse para você? Depois pode pesquisar. Quanto tempo essa imagem, né, que eu disse para você, o resultado dessa imagem, para chegar até isso, quanto tempo que eu disse? Alguém lembra? 3 anos. Eu imagino, irmãos, nesses 3 anos, né, como eu falei agora há pouco, para quem não conhece, mas está lento esse crescimento, está difícil esse crescimento, será que vai chegar alguma coisa? Sabe, se a gente levar isso, irmãos, para o lado da fé, o lado espiritual, eu disse de manhã que ainda que espiritualmente você diz assim, mas eu vejo o meu progresso da fé lento, eu vejo o avanço da minha caminhada com Deus lento. Volta a falar, irmãos, o nosso erro é querer ver, o nosso erro é querer, irmãos, enxergar, ser o Tomé da vez, só acredito vendo. Se eu vejo crescimento é porque tá indo bem. Não, irmãos, muitas vezes a sua vitória, a minha vitória não é um resultado que Deus está provando, entenda isso, né? Nem sempre a vitória é um sinal que Deus está de acordo com a sua vitória ou com a minha vitória. Às vezes a gente não está vencendo, mas Deus está lá com você. É assim, você está no caminho certo, as coisas vão acontecer. Sabe por quê, irmãos? Já que estamos falando aqui de uma semente que foi lançada do cedro do Líbano, eu falei de manhã assim, do momento da plantação daquela semente até chegar na imagem 2, requer o processo do tempo.
O tempo para nós representa a espera. Quem esteve aqui na quarta-feira, eu falei da espera, né? Eu falei da paciência. Tem muita gente, irmãos, que não sabe esperar. Tem muita gente que ela quer as coisas aconteçam na hora dela. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A hora de Deus não é igual à nossa hora, é 24 horas. Eu tenho que entender, irmãos, que o Salmo 40, quando o Senhor disse, esperai no Senhor, com paciência, o salmista fala, né? Esperai, aguarde. Mas eu não sei aguardar. Deus está, irmãos, te ajudando a aprender, porque Paulo fala em Romanos 5:5, né? Que a tribulação produz a paciência. Na tribulação nós estamos sendo moldados. E aí, irmãos, nesse período do lançar da semente até no crescimento da imagem 2, que nós vimos aí o resultado final, é um processo. Nesse processo, muita gente desiste no meio do caminho, por não ter paciência, por não saber esperar, por não aguardar. Então, leva isso para a fé. Pastor, eu oro, mas eu não vejo um crescimento. Você não precisa ver, você tem que acreditar. Eu estou me aprofundando em Deus, as minhas raízes estão se aprofundando em Deus, mas eu não vejo. Não precisa ver, creia, eu estou me aprofundando em Deus. Ah, pastor, eu oro e não sinto nada. Não precisa sentir. Eu oro e não choro, não me emociono. Não precisa de nada disso. É claro, irmãos, que quem tem essas experiências não tem problema nenhum também ter. Eu só estou dizendo aqui porque é mais fácil alguém dizer, eu não tenho, então quer dizer que Deus não está comigo. Tem muita gente que não chora, não se emociona, não arrepia, não tem, né? Vamos dizer aqui, esse momento com Deus, e aí ela chega a uma conclusão: não, eu estou longe de Deus. Deus está longe de mim. E nem sempre é assim. Então, você não precisa ver o seu crescimento na fé. Você precisa acreditar. Eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou exercendo a fé, eu estou congregando, eu estou me aprofundando no Senhor. Eu estou enraizando em Deus. Amém, igreja? Por mais que seja lento, por mais que seja demorado, você não está perdendo o seu tempo. Com Deus a gente não perde, pelo contrário, a gente ganha, né? Com Deus nós ganhamos, mas eu preciso investir mais na minha vida de oração, na minha vida, irmãos, né? Da leitura bíblica, dos princípios. A gente tem que entender isso. Eu não lembro qual foi o culto que eu disse, foi até na oração de quinta ou até na sexta-feira. Às vezes, quando você ouve um pastor, um líder da igreja, um obreiro, uma pessoa falar assim: olha, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos para a igreja. Sabe, irmãos, que a intenção não é fazer você ser um religioso, não é fazer com que sua vida seja controlada, porque tem gente que pensa assim: agora a igreja quer me controlar, quer que eu esteja lá todo dia, quer que eu esteja lá para orar, quer que eu esteja lá para congregar. Não, irmãos, não caia nessa besteira que o inimigo tem colocado na cabeça de muita gente. A gente não quer controlar a vida de ninguém. Nós estamos ensinando que isso vai te fazer aprofundar em Deus. Quanto mais você pode vir, venha. Quanto mais você pode orar, ore. Quanto mais você pode jejuar, jejue. Isso não é controlar a vida de ninguém. Sabe por quê, irmãos? A igreja primitiva fazia isso. A igreja, né, se você ler aqui Atos dos Apóstolos, o que mantinha eles era a oração e a palavra de Deus, né? Então veja só, se deu certo com eles, Jesus Cristo é o mesmo de hoje, é o mesmo de ontem e será o mesmo para sempre. Então eu tenho que entender, não, eu tenho que orar um pouco mais, eu tenho que ir mais na igreja, eu tenho que buscar mais a Deus. Não pense, não deixe o inimigo, irmãos, colocar na sua cabeça que a igreja quer te controlar, que o pastor, o obreiro, qualquer pessoa agora quer me prender dentro da igreja. Não é isso, irmãos.
nós precisamos se aprofundar em Deus. Essa é a grande necessidade. Há uma necessidade de se aprofundar em Deus, de estar mais perto do Senhor, porque aprofundados em Deus, mais perto do Senhor nós vamos estar, mais perto do Senhor nós vamos viver para a glória de Deus. Amém? Vamos ler Mateus 13. Eu vou ler essa parábola aqui, a parábola do semeador. Mateus 13. Olha o que acontece com a semente que não tem raiz própria, raiz profunda. É o que eu acabei de dizer, irmãos. Muita gente acha que quando a igreja, o pastor está dizendo, vai na igreja, vai orar, vai ler a Bíblia, vai consagrar, vai jejuar, tem gente que acha que a gente quer controlar. Não, a gente quer te ensinar a se aprofundar em Deus. E se eu e você, irmãos, não vem para a igreja, se eu e você não para ouvir a palavra, não ora, não jejua, não se consagra, nós vamos ficar igual essa passagem que Jesus conta dessa semente que foi lançada entre as pedras. Você já leu essa passagem? Mateus 13, o verso de número 20. Eu vou ler do 20 e o 21. Aqui fala da semente lançada onde? Entre as pedras. E é Jesus que está falando. Porém, o que foi semeado onde? Em pedras, pedregais. É o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Entenda, irmãos? É aquela pessoa que ela está uma vez ou outra na igreja ouvindo a palavra, e aí ela até se alegra, olha, o culto foi maravilhoso, que momento bom na casa de Deus. Só que para essa pessoa é só isso. E olha o que acontece. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. E logo essa pessoa, o que acontece com ela? Se ofende, se chateia, irmão, se perde. Essa parábola está falando, irmãos, das pessoas que estão sempre no movimento, no inchaço. Eu falava isso de manhã, olha só, você já parou para pensar, irmãos, não é o seu caso, tá, igreja? Só para entender aqui, em nome de Jesus, que não seja, pelo amor de Deus. Já viu pessoas que, irmãos, só vêm para a igreja quando tem um movimento? Quando tem uma reunião especial? Quando tem, olha, vai vir o líder estadual, regional, vai vir não sei quem, vai ter uma reunião especial, vai ter uma festa. Irmãos, você já viu, não é só a igreja da graça não, você já viu que pastores precisam reinventar, criar situações de culto para chamar a atenção das pessoas para vir para a igreja? Não é o seu caso, você não precisa disso. Mas quantas pessoas que, irmãos, precisa de uma motivação, algo a mais para chamar a atenção dela, para ela congregar, para ela frequentar uma igreja. Essa parábola, é essa declaração que Jesus está falando. É a pessoa que vai até, irmãos, recebe a palavra, mas ela não está enraizada em Deus, logo ela se alegra, olha, foi bom, gostei, mas e depois? Qual é o fim? Fica ofendido, irmãos, se perde, e aí, né, vida que segue, com a vida toda destruída, acabada. Então nós precisamos entender, eu falei de manhã assim, irmãos, a minha motivação nunca deve ser vinda por homens. Amém, igreja? Você não pode vir na igreja por causa de um pastor. Você não pode vir na igreja por causa de um obreiro.
Você não pode vir na igreja, irmãos, por alguém ainda que seja especial para você. Não é essa pessoa que deve te motivar, não é essa pessoa que deve te incentivar, embora alguns precisam. Quem está maduro na fé, quem tem uma maturidade a mais, entende, é o Espírito Santo, meu motivador, é a presença de Deus que então me traz alegria. E quando chega o dia de culto, lembra a declaração de Davi? Quando me disseram, vamos à casa do Senhor, alegrai-vos. O Davi se alegrou. Olha, está chegando o culto, a reunião que nós vamos dedicar a Deus. Alegrai-vos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, tem gente que quando chega um dia de reunião, mais um dia de culto, como se fosse um peso, como se fosse uma obrigação, como se fosse algo forçado. O que está acontecendo com essa pessoa, igreja? A raiz dela está onde? Na superfície, no raso. Porque quem está enraizado em Deus, conta os minutos para a próxima reunião, para buscar a Deus, para aprender com Deus, para se envolver com Deus. Eu quero mais Deus, eu quero louvar mais a Deus, eu quero estar em comunhão com os irmãos na igreja, buscando a Deus, adorando, servindo a Deus. Quem está enraizado em Deus, irmãos, ela quer sempre mais buscar a Deus, sem apontar o dedo para ninguém, irmãos. Paulo fala, examine, pois, o homem a si mesmo. Como você está? Como estão as suas raízes em Deus? Na superfície? No raso? Ou você tem se aprofundado? Você tem dedicado mais? Empenhado mais? Como eu disse agora há pouco, irmãos, se a gente estiver enraizado, não é tempestade, não é vento forte, né? É situação adversa que vai nos derrubar. Então a gente precisa ter esse entendimento. Jesus foi bem claro quando disse, essa pessoa que lança a sua semente sobre as pedras, que não alcança, né, as rochas, ali a terra, ele está dizendo, a pessoa não vai aguentar muito tempo. Tem uma tradição que fala do sol. O sol vem para todo mundo. O sol é algo árduo, algo difícil, né? Entende, irmãos? A luta vem para todos. Mas a luta para quem não está enraizado em Deus parece o fim do mundo. Agora, a luta para quem está enraizado em Deus, irmãos, as pessoas, eu falei isso de manhã, olha só, talvez é o seu caso. Você enraizado em Deus, lutando, buscando a Deus dia após dia, por mais que a luta está grande para você, as pessoas estão querendo ver o seu fracasso, estão querendo ver a sua derrota, estão querendo ver você desistir. Aí a pessoa fala assim, mas eu vejo ela tendo problema no casamento, na finança, com filhos, mas ela está ali feliz, ela está ali alegre, ela está ali animada, ela está na presença de Deus. As pessoas de fora querem ver o nosso fracasso, mas quando nós estamos enraizados no Senhor, a gente não dá esse gostinho para elas. A gente não dá esse gostinho para Satanás rir da nossa cara. Todo mundo querendo o seu fracasso, o seu tropeço. Todo mundo querendo, irmãos, ver você no chão. Mas você não cai, porque é Deus que te sustenta. É Ele que te fortalece. Olha para a sua vida, quantas vezes você, nós passamos situações difíceis e por nós a gente, não, agora não vai dar certo, não, agora eu perdi, agora eu não tenho o que fazer. Mas veio o Senhor, irmãos, e te ajudou, te sustentou, né, te deu aquele auxílio e você permaneceu firme. Quantas lutas você achava que seria derrotado? Quantas batalhas que você entrou dizendo, acho que eu vou perder, hein? E no final Deus te deu vitória. Por quê? Resultado de estar aprofundado em Deus. Eu quero terminar aqui mostrando o que Daniel fez e o que aconteceu, para a gente entender, irmãos, que um investimento que nós precisamos fazer na vida espiritual, que o Daniel fazia. Daniel capítulo 6, a partir do verso 10, bem conhecida essa história.
Daniel foi lançado na cova dos leões. Havia-se uma perseguição. As pessoas queriam puxar o tapete de Daniel. As pessoas começaram a procurar, irmãos, né? Não achavam, começaram a procurar. Não, ele deve ter algum defeito, não é possível. Mas a Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente. Daniel era fiel a Deus. Daniel tinha uma prática de oração, quantas vezes por dia? 3 vezes. E quando o decreto foi assinado, irmãos, o rei viu que, né, fizeram lá uma armação contra Daniel, e aí ele não podia voltar atrás, e o decreto estava válido. Daniel tinha que ser lançado na cova dos leões. No versículo 10, a Bíblia diz que mesmo depois do decreto sendo assinado, selado pelo rei, Daniel continuava se colocando de joelho. Para quê, igreja? Para orar, para buscar a face de Deus. Entenda, olha a ministração de hoje, para se aprofundar no Senhor. Irmãos, aprofundar em Deus é um investimento na vida espiritual que todos nós devemos fazer. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está perto? Diga assim: orar, buscar a Deus é um investimento na vida espiritual que todo cristão deve fazer. Irmãos, é um investimento. Quando você investe algo, né, você vai ter retorno. Mas a gente não fica pensando ou focado ali no retorno. A gente está buscando a Deus, a gente está, né, se aprofundando no Senhor. E olha só, não teve jeito, Daniel foi parar na cova com os leões. Versículo 10 diz, já no meio dele, né? 3 vezes no dia se colocava de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Uma lição que eu pego aqui e aprendo, irmãos, e quero compartilhar com você: não espere as lutas vir, não espere as dificuldades aparecer para você querer começar a se aprofundar em Deus. Já se aprofunde antes, agora já, né? Tem gente que espera a luta aparecer para ela buscar a Deus. Tem gente que, irmãos, é quando, né, o casamento desanda que ela vai buscar a Deus para a restauração. Por que já não busca Deus? Eu, Senhor, eu quero, Senhor, uma solução, quero uma ajuda, um auxílio para viver bem no relacionamento. Por que já não busca no dia a dia? A esperar, irmãos, desandar, vai esperar, né, separar para depois buscar? Já vão buscar antes, né, que daí nem acontece, nem vem situações igual a essas. Não só no casamento, mas na vida financeira. Tem gente, irmãos, que às vezes ela tem ali um trabalho abençoado, né? Um emprego digno, de prosperidade, de crescimento, tudo está caminhando, a pessoa trabalhando, tem sido ali abençoada, e de repente, irmãos, a pessoa nem busca, nem ora, nem coloca o trabalho diante de Deus. Aí depois começa a desandar o trabalho, as pessoas começam a perseguir, aí depois fala assim: não, mas agora eu tenho que orar, porque a perseguição lá no trabalho está grande. Por que já não orava antes? Por que já não buscava a Deus? Senhor, me livra dos perseguidores, do olho grande, da inveja. Irmãos, aqui Daniel está nos ensinando que antes ele já costumava a orar. Ele já tinha um costume de se aprofundar em Deus. Antes, irmãos, um investimento na vida espiritual tem que ser antes. Ah, pastor, eu já estou no Cássio, já é agora ou nunca. Então agora é a hora. Mas quem pode, irmãos, buscar antes, busque antes. Amém? Glória a Deus. Aí diz aqui, versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fez o que, igreja? Fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achada em mim
inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Diga glória a Deus por isso. O que aconteceu, irmãos? Deus enviou o anjo fechou a boca dos leões. Vamos pegar o espiritual? Diga comigo, quem se aprofunda em Deus, diga quem gasta mais tempo para buscar a Deus, por mais que os leões apareçam, diga assim, eu vou ver a manifestação de Deus na minha vida. Olha só, irmãos, Daniel viu com seus próprios olhos Deus enviando o anjo para tapar a boca dos leões. Pega o espiritual, Daniel já se aprofundava em Deus. Algo que veio agora no coração. Na cova Daniel não orou. Orou? Tem relatos aí de oração na cova? Não. Daniel tinha crédito com Deus. Irmãos, quando você se aprofunda, quando você se enraiza no Senhor, você passa a ter crédito com Deus. Vai ter luta, vai ter aperto, que não vai ter nem tempo de orar, mas você tem saldo com Deus. Irmão, não teve tempo para Daniel orar. A Bíblia não registra a oração de Daniel na cova. Mas Daniel estava aprofundado, enraizado em Deus. Irmãos, ele tinha saldo com Deus, crédito com Deus. Entenda, você profundo em Deus, enraizado no Senhor, vai ter luta que vai surgir, aparecer, irmãos, que do nada, não, mas tem saldo com Deus, né? Eu tenho vida no altar, eu tenho momentos já dedicados a Deus. É o que eu estou dizendo aqui, irmãos, quem investe na vida espiritual, quem passa mais tempo para buscar a Deus, quando então surge uma dificuldade ou algo imprevisto, Deus se manifesta na sua vida, tapando a boca dos leões. Amém, igreja? Nós precisamos desse compromisso com Deus. Não é compromisso propriamente com a igreja, com o pastor, com os obreiros, é com Deus. Se enraizar em Deus, aprofundar em Deus. Amém, igreja? Para terminar aqui, Jó capítulo 8, verso 7. Jó 8, 7. O que está escrito na sua Bíblia? O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Muda a tradução, vamos ver outra? Olha na tela agora, por favor. O seu começo parecerá modesto, tranquilo, calmo, não vai dar em nada. Olha a promessa de Deus para a sua vida. Olha as boas novas para você. Mas o seu futuro será de grande prosperidade. Mais uma tradução. Prosperidade não é só ganhar dinheiro. Prosperidade é dom de Deus. O teu começo de vida parecerá pobre, quando comparado ao futuro que desfrutará em fartura e prosperidade. Encontra a Viva, por favor. NBV. Até compartilhei durante o dia essa versão. E você? Vamos ler em voz alta? Vai lá, quero ouvir sua voz, hein? E você? O que antes era pouco, comparado com o que Deus lhe dará. Você verá o que tinha antes era pouco, comparado com o que Deus lhe dará. É o resultado, irmãos, do cedro do Líbano. Pouco, não vai dar em nada, é pequeno, mas o último estado, nada se compara com o que Deus vai te dar. Amém, igreja? Glória a Deus. Fique em pé, vamos orar.
Vamos falar com Deus? Você das redes sociais, compartilhe, mande para uma família, um familiar, um amigo, um colega de trabalho, para essa pessoa saber que em Deus, quando ela se aprofunda no Senhor, certamente ela vai desfrutar do melhor de Deus nessa vida. Deus abençoe.